Eterno Pai, te entrego a tua filha nessa noite que vai ministrar a tua palavra. Senhor, como sempre, souber usá-la para abençoar todos que estão aqui e aqueles que vão assistir pela internet, Senhor. Ó Pai, que depois fica gravado e a tua palavra se renova a cada manhã, Senhor, cada dia. Então que nós possamos ser abençoados por Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 23. Livro de Josué. Josué, nós vamos ler no capítulo 23, do versículo 11 até o final. Depois nós vamos ler o 24, um trechinho que ratifica o que ele falou no 23. E depois nós vamos lá no capítulo, passando lá no capítulo 10. Josué lá no começo, depois do Pentateuco, vem 5 livros que Moisés escreveu. Aí depois Moisés passou a bola para o Josué. É o 6º livro da Bíblia. Moisés começou a obra, entregou para Josué, Josué concluiu e escreveu aqui. 23, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 10. O 23, versículo 10 diz assim: Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor, vosso Deus. Porque, se de alguma maneira vos apartardes dele e vos achegardes ao resto destas nações que ainda está convosco, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas caiu, nem delas caiu uma só palavra. E será que assim como sobre vós vieram todas estas coisas boas que o Senhor vos Deus disse, assim trará o Senhor sobre todas aquelas más coisas, até vos destruir, de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando será isso? Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, o que vos tem ordenado, que fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Passe para o capítulo 24. No capítulo 24, Josué faz esse concerto, fala isso de novo, do versículo 20 ao 25.
capítulo 24, no versículo 20, ele fala assim: se deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Versículo 23. Agora, pois, Josué falou para eles: joga fora os deuses estranhos que ainda há no meio de ti, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Só até aqui, irmãos, os irmãos podem se assentar. Nós começamos falando uma fala de Josué. Josué, eu quero voltar a dizer que Josué foi o homem que lutou e conquistou a terra de Canaã. Moisés teve toda a revelação, viu, mas não entrou na terra prometida. Mas Josué ficou lá na peleja, na batalha, e entrou. E aqui Josué, ele já sabia que ele ia morrer. Então ele já está fazendo um concerto com o pessoal, ele está avisando o pessoal para tomar jeito. Ele já tinha dividido a terra prometida entre as tribos, e ele estava falando para o Senhor. Primeiro, no capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Não preciso nem dar esse título, foi a Bíblia que falou. Josué anima o povo: olha, presta atenção na lei do Senhor. E no capítulo 24, ele faz um novo concerto com o povo. Digamos que o povo estava meio desconcertado. O povo é sempre assim, irmãos. Josué ali estava lembrando, levando à memória do povo tudo que Deus já tinha feito por ele. E nessa mensagem de hoje, eu quero que você lembre tudo que Deus já fez por você. E quantas são as lutas, quantas são as batalhas. Deus me deu esse capítulo na quinta-feira, e na quinta-feira nós estávamos falando sobre toda essa guerra em Israel. E a Bíblia, não sou eu que mando, é a Bíblia que manda: oremos pela paz em Israel. Claro que Deus quer que você ore pela paz do mundo, mas ele especifica: orai pela paz em Israel. Israel é uma área de guerra, de luta, de conflito há muito tempo, irmãos, desde os tempos passados. Mas nós temos constatado aqui, biblicamente, que Josué tomou posse daquela terra que foi dada pelo Senhor. Foi Deus que deu aquela terra para aquele povo. Eu não vou discutir, eu não vou brigar. Eu sou evangélico, eu sigo a Bíblia, eu sigo o que está escrito aqui. E daquela terra veio o nosso Salvador, Jesus, que era judeu, que era israelita, que fazia parte desse povo aqui. Um ser real, irmão. Jesus é um ser real. Jesus não é um mito. Jesus não é só uma imagem. Jesus é um homem que viveu na terra, comprovado física, científica e espiritualmente. Isso ninguém discute. Jesus andou aqui nessa terra. Ou queira aceitá-lo como Senhor ou Salvador, ou não queira, não se pode negar isso. Jesus esteve aqui na terra. Jesus cumpriu tudo que estava escrito aqui nessa palavra. Jesus subiu para o céu, não deixou nem o pó aqui. O corpo dele não está aqui. Ele subiu, ele ascendeu aos céus, ele está à direita de Deus Pai. Ele ouve o que você fala hoje, se você falar com ele. Ele é real na minha vida e na sua. Eu creio que ele é real. Eu creio que você tem experiência pessoal com ele. E física também, porque muitas vezes a gente pede para Jesus. Hoje mesmo nós tivemos que pedir a Jesus lá em casa até um livramento de doença para a nossa cachorra. E ele responde. Então eu tenho experiência suficiente com Jesus para saber que ele é vivo e reina para todo sempre. Amém? Amém. E que sob o poder do nome dele, todo mal cairá. Eu tenho essa experiência pessoal e ninguém vai me tirar essa experiência. Então hoje nós estamos passando um momento de luta, um momento de conflito, um momento de guerra que pode envolver mundialmente. E por que Deus falou isso? Porque aquela terra é especial para muitos, irmãos. Aquela terra é especial para muita gente. Aquela terra é especial para os palestinos, que são descendentes do povo filisteu. Os palestinos são os descendentes, vieram lá daquele povo lá de trás, irmãos. Aquele povo que não cria em Deus, que xingava a Deus, que Golias usou da sua força, da sua grandeza, do seu poder para ofender o povo de Deus. Esse conflito não é de hoje, esse conflito vem de muito tempo. E o que Deus estava falando aqui com o povo dele? É muito interessante que nós começamos a ler Deus falando:
Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Está na palavra. E nós terminamos falando: joga fora os outros deuses e inclinai o vosso coração ao Senhor vosso Deus. O coração, a alma, irmão. Deus está falando para você guardar a sua alma, seu coração, seu sentimento, seu interior de toda a amargura. Quando você começa uma luta, a primeira coisa que você tem que guardar é a sua alma. Amém? Amém. De quê? De todo o sentimento de sofrimento, de luta, de amargura. Porque ninguém entra numa guerra por vontade própria. Ninguém entra numa guerra porque quer. Ah, tá bom, nós estamos aqui com uma guerra e está indo muita gente que é chamada para o exército. É um dever cívico, mas ninguém vai de coração, de boa vontade, não. É luta. E nas nossas lutas diárias, muitas vezes nós entramos em lutas que nós não queríamos entrar. Eu estou hoje aqui comemorando com o João Vitor. Eu comemoro mais do que ele. 1 ano que nós saímos do hospital. Tem 1 ano que nós saímos de dentro de um hospital, irmãos. E o hospital é aquilo. Primeiro você pede para entrar, depois você pede para sair. Você está numa situação que você quer que resolva. Então eu quero entrar. Eu quero que o médico me opere, eu quero sair boa, eu quero ir embora. E aí quando você quer ir embora que o médico não quer deixar? Que no caso do João Vitor, o João Vitor ainda ficou lá. Ele ficou 15 dias para ser operado, foi operado, depois ele ficou 15 dias para se recuperar. E no último dia o médico ainda falou assim: olha, eu vou te liberar só amanhã, que eu tenho que guardar essa vaga aqui, tá? O médico falou para ele: tu tem que segurar esse leito aqui para mim, porque os leitos aqui no hospital são muito disputados. E eu não posso nem falar o nome desse hospital, que fica chato, né? Mas os leitos são disputados. Se eu te der alta hoje mesmo vai entrar alguém aqui de outro setor, da cardiologia, da oftalmo, vai ocupar o meu lugar. E eu quero amanhã operar outro paciente meu que está esperando há muito tempo. Até isso nós tivemos que passar. Nós ficamos um dia mais no hospital para segurar a vaga de leito, irmãos. Olha a luta, olha a guerra que a gente passa. Olha o que é a nossa saúde no nosso país. E aí às vezes as pessoas falam: o hipócrita vai orar lá por fora. Eu vou orar lá por fora porque está muito acima do que você pensa. Essa guerra é bíblica. Essa guerra tem todo um peso espiritual. Essa guerra tem toda uma questão apologética do Apocalipse que vai acontecer em função dessa guerra, mas que não é o que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar das nossas lutas, da nossa guerra. Eu tenho 1 ano que eu passei por uma guerra que eu não queria passar. Eu passei por uma luta que eu não esperava passar. Em momento nenhum eu esperava. Não estávamos desapercebidos. Mas você está num momento de festa, com um filho fazendo 18 anos, de repente vem uma luta física com o teu filho. A luta que eu passei com meu filho foi maior do que a minha luta contra o câncer. Porque eu tive câncer, fui operada, eu tenho consciência que eu podia morrer. Certamente, todo mundo que passa por um problema de saúde, ainda mais um câncer, tem consciência que pode morrer. Mas sinceramente, irmão, não é tão duro como quando você sente um filho. Parece que dói na sua carne, parece que dói na sua alma, parece que dói lá no íntimo do seu ser. E aí não é você que está doente, mas você está sentindo como se fosse você. E você ainda tem que lutar por aquilo ali. Você ainda tem que correr, você ainda tem que ficar dentro do hospital dormindo 3 a 4 horas por noite. Você tem que ficar num momento de estresse o tempo todo vigiando, cuidando para que nada aconteça. Isso é luta, irmão, isso é guerra. E eu quero exemplificar como essa guerra que teve, nós estamos vivendo a história, irmãos. Só falta nós ser arrebatados e ir para o céu com Jesus. Só falta Jesus voltar e a gente não morrer direto para o céu. Porque nós estamos vivendo o que está na Bíblia. As coisas estão acontecendo e nós estamos vendo. E ninguém precisa explicar para a gente viu. A gente viu semana passada que Israel foi atacado desapercebidamente. Israel, eu li lá na internet que gasta 600 milhões de dólares por ano com segurança, com guerra, né? Com força bélica, com arma, com tudo, para se preparar contra os ataques, porque Israel está cercado de inimigos, cercado por todos os lados. É um país do tamanho, não é nem o tamanho do Rio de Janeiro, é menor que o Rio de Janeiro, cercado por inimigo de todos os lados. E ele está preparado belicamente. Como é que caiu 150 foguetes na cabeça dele, sem ele ver? Irmão, nós temos que estar muito apercebidos nas lutas, porque às vezes nós estamos num momento de festa. Eu estava numa festa, eu passei uma semana do aniversário do meu filho, eu estava num momento de festa, preparando para ele tirar a carteira, e de repente chega um dia e o meu filho acorda mal.
ao ponto que eu tenho que ir para o hospital com ele, ficar internada, ele e eu, num estado de vida ou morte. Você pode estar muito preparado, mas você tem que estar sempre atento às lutas. Você tem que estar sempre atento às guerras que vêm, porque elas não informam quando é que o foguete vai cair na tua cabeça. E um foguetinho, irmãos, não vou falar que é um foguetinho que matou uma opção de gente. Caiu 300 mil foguetes já morreu mais de 3 mil pessoas, 1.300 são israelitas, então fez um estrago. Mas às vezes é um foguetinho que cai na tua cabeça que estraga. Às vezes é uma coisinha pouca, irmãos. Começa numa coisinha pequena e daqui a pouco está numa coisa grande, dominou, e você não sabe por que você está lutando aquela luta. Aí Deus fala para você assim: guardai muito a vossa alma. Dentro da luta que você estiver passando, guarda o teu coração, guarda o teu sentimento, guarda a tua dor, guarda o teu ressentimento, porque você pode ficar amargurado por passar por uma luta. Porque eu vou pensar que eu sou traída por Deus quando eu ficar doente. Eu posso pensar isso. Eu posso gerar em mim uma raiz de amargura. Meu Deus, por que meu filho ficou doente? Isso pode gerar uma amargura muito grande na gente, irmão, que só vai impedir você de lutar. Porque se você não estiver esperto, a bombinha vem e cai na cabeça. E é foguete para todo lado, hein? Começa um foguetinho, daqui a pouco vem um outro inimigo maior, que já é teu inimigo, que Satanás levanta os inimigos. O nosso maior inimigo é Satanás, claro, mas ele usa quem ele quer usar. Aí vem um outro mais poderoso e lança um foguete maior. Aí vem outro e lança um problema maior. E eu vi isso na vida do Jorge, eu vi isso na vida da Kathleen, e eu fico muito feliz. E hoje está vendo a Kathleen aqui em pé, de pé, pode estar com dor ainda. Eu estou vendo o Jorge em pé, porque veio uma dor, veio um negócio na vesícula, depois veio um negócio no rim, depois veio outro negócio ali, outro negócio lá, e o negócio pequenininho foi se acrescendo, foi se agigantando, e é barra, irmão, não é fácil encarar isso não. Foi muita luta, muita oração, muito remédio. Tem hora que o remédio não faz efeito, tem hora que o médico não faz efeito, o médico é ruim, dá um remédio errado, tem hora que é o descanso que você tem que ter e não tem. É muita luta, irmão, é muita batalha, é muito peleja. E eu fico feliz quando eu vejo um irmão de pé. Essa semana Deus me tocou, vou orar pela irmã Ana, orei pela irmã Ana. Deus está tocando, estou orando, entendeu? Nós estávamos em casa, Deus falou, ora pelo fulano é nosso vizinho. Eu falei, Jorge, vamos orar pelo Zé. Eu não sei porquê, mas eu vou orar. Eu não sei, Deus mandou eu orar. Eu estou na luta, irmão, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar nesse exército aí, junto. Aí ontem o Zé ligou e falou assim: roubaram a minha bateria, roubaram a bateria do meu carro na porta de casa, a rua de trás da nossa. Meu filho correu atrás do ladrão, meu filho viu na câmera, correu atrás do ladrão de bicicleta, recuperou a bateria, botou no ombro e veio embora. Irmãos, eu não sei o que podia acontecer, mas Deus mandou eu orar e eu orei. Está todo mundo lá, o pai, o menino e a bateria. Deus falou para mim, eu estou falando num momento de intimidade com os irmãos, há meses atrás, Deus mandou eu orar por uma tia do Jorge. Aí, eu falei, Jorge, Deus mandou orar pela Neuza. O que eu vou fazer? A pessoa tem 89 anos de idade, eu não sei o que se passa com ela, eu vou orar. Eu estou na luta, eu estou na batalha, eu tenho que estar ligada para o foguete não cair. O foguete caiu, a Neuza caiu 2 vezes. A tia do Jorge, ela caiu, se machucou, ficou um dia internada, depois ela caiu de novo. Irmão, é luta, é batalha, é peleja, a gente tem que estar ligado. E você não pode desligar, e você é um soldado desse exército, você tem que estar pronto, porque pode cair um foguetinho, um simples tombinho mata um idoso, irmão. Um escorregão mata um idoso. E você tem que estar ligado na luta, Deus mandou, você tem que orar. E olha, eu vou falar na sinceridade, no amor do coração, isso não foi de madrugada, isso não foi, Deus me tocou, me levantei, dobrei meu joelho e orei, não. Isso foi assim, foi rápido. Fulano, pega e ora. Deus me tocou, um parente do Jorge, Deus falou para mim, está com problema de coração. O menino tinha 20 anos. O que eu ia falar? Eu falei, Jorge, Deus me tocou sobre aquela pessoa. O que eu vou falar? Eu vou orar. Eu não sei a vida que ele leva, eu não posso chegar a assustar a pessoa. Não tem como eu chegar e assustar a pessoa. Deus falou para mim que tu vai ter um problema no coração. Eu vou matar a pessoa. Vou matar a pessoa antes do tempo. O que eu fiz? Eu orei. Eu me lembrava, poxa, vou orar por ele. 2 anos. Nada aconteceu. Passou 2 anos, o menino teve um infarto. Só não morreu porque era novo. Deus livrou. Não estou dizendo que eu sou santa, não. Estou dizendo que eu sou soldado da batalha.
Deus botou para orar, irmãos. Não tem como. Eu passei muita coisa naquele hospital. João operou. Aí depois João ficou internado numa enfermaria cheia de senhores. Eram todos senhores de idade doentes. E o primeiro, a primeira cama lá, quando a gente chegou já estava. Era 6 camas, né, João? Era 6 pacientes, 3 para cá e 3 para lá. O primeiro já estava lá. Nós chegamos, operamos, ficamos lá. O segundo a cama pegou, foi operar. O da outra cama foi operar. O da outra foi operar. Ele não ia. Seu coisinho, esqueci o nome dele. João, aquele magrinho, o primeiro magrinho que reclamava, aquele senhorzinho. O primeiro, João, que o filho dele ia lá todo dia. O médico chegava lá, o senhor não vai poder operar, não temos centro cirúrgico. Aí, no dia seguinte, e o velhinho reclamando. No dia seguinte, os médicos passavam lá, o senhor hoje não vai poder operar, aconteceu um problema, não tem remédio. Aí eu já estava ficando agoniada com a situação do velhinho, sabe por quê? Porque eu vi todo mundo que estava lá, estava indo operar. E o seu coisinha estava lá, esperando. E eu já estava, meu Deus, opera ele aí, ó, primeiro da fila. Ele chegou primeiro, está passando todo mundo na frente dele e ele não opera. E eu ficava, meu Deus, pedindo lá pelo pessoal, né, pela turma. A turma era toda da terceira idade, era tudo gente muito, sabe, já, né, idoso. E ele era idoso também, e ele reclamando, eu quero operar. Então eu quero ir embora. Aí chegou uma hora que ele falou que queria ir embora. E o filho dele todo dia lá consolava ele. Até que no penúltimo dia antes do João ir embora, todo mundo já tinha operado, menos o velhinho. Aí vieram e falaram assim, hoje vamos operar o senhor. Aí o velhinho subiu todo satisfeito. Depois que o paciente subiu, os médicos falaram lá, e eu com o meu ouvidão, escutei, a boca miúda, ele não podia operar. Se ele operasse antes, ele morria. A perna dele estava muito ruim, estava quase gangrenando o negócio lá que ele tinha, problema de circulação. E tu olhava e não dizia que ele estava tão ruim assim não. Entendeu? Quem entende é o médico, quem sabe é Deus, a hora certa. E eu pedindo, sabe quando foi que veio a hora certa? Quando Deus quis. No penúltimo dia que a gente foi embora. E eu estava pedindo lá para aquele velhinho há 14 dias, para ele ir. Irmão, se ele vai antes da hora, ele morre. Assim falou a doutora. Aí às vezes você fica pensando, poxa, esse doutor não quer nada, esse doutor está me enrolando. Os doutores estavam bem enrolando ele mesmo, porque não podia falar que ele estava ruim. Porque senão ele ficava pior, porque tem gente que se assusta, eu vou chegar para tu e falar, pô, tu está ruim pra caramba. Já prejudiquei o paciente, irmão. Eu tenho que botar ele para cima, eu tenho que botar fé nele, dizer que ele vai ficar bom. Eu não podia dizer, eles, pelo avançado estado e da idade, ninguém queria dizer para ele que ele estava ruim. Então ficaram enrolando ele lá 15 dias. Pois ele subiu, operou e ficou bom. Para a glória do Senhor, foi a hora de Deus. Não foi a hora que eu orei, foi a hora que Deus quis. Então às vezes a gente está na luta, está na batalha, a gente às vezes pega a batalha dos outros, a gente não sabe também. Entendeu? E fica pedindo antes da hora, não é bom e não, pode dar ruim. O médico falou com todas as letras, se a gente opera ele antes, ele não ia aguentar. Não podia mandar ele embora, porque ele estava muito ruim, mas também não podia falar para ele que ele estava muito ruim, deixar ele ir, então tinha que ficar ali tratando. Então ele foi tratado. Então enquanto você estiver no trabalhar de Deus, também não reclama não. Não reclama não, porque pode não ser tua hora ainda, entendeu? Pode ser que tu nem precise passar por essa cirurgia, por essa situação, porque Deus opera quando Ele quer, também. Isso também aconteceu lá, que quando a pessoa foi, eu vi muita coisa no hospital, quando a pessoa foi, não era tudo aquilo que falaram que ia ser, foi menos do que se esperava, entendeu? E nós temos casos aqui de pessoas que tiveram câncer, que os irmãos sabem, e que na hora que foram para o hospital nem precisou operar, porque sumiu. Então espera com paciência no Senhor, mas acima de tudo, não deixa a sua alma se perder. Guardai muito a vossa alma, o vosso sentimento, o vosso coração. Guarda, se blinda, não deixa o diabo te atacar nessa área. Porque se você esmorecer espiritualmente, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Os médicos já estão comprovando aí que a fé movimenta uma área do teu organismo que é muito importante no teu cérebro. Se você tiver fé, eu vi o médico falar na internet, agora eu estou assim, pesquisando as coisas também na internet. O médico falou, quando você tem fé, aumenta em 7 miligramas o fluxo de sangue aqui na parte da frente da sua cabeça, que é a área da decisão, que é a área do discernimento, que é a área que você toma atitudes. Então ter fé faz bem à saúde.
constatado fisicamente, constatado por médico. Não é brincadeira o que nós estamos falando aqui. Então guarda o seu coração, porque o coração entristecido te enfraquece. A Bíblia diz que o rosto alegre, coração alegre, aformoseia o rosto. Guarda primeiro o seu coração, guarda primeiro sua alma. Primeiro é você internamente, depois é as outras lutas, depois é por fora, amém? Amém. E ele é claro, vamos agora aqui a palavra dele que foi dura, porque Josué falou assim: se você se apartar da lei do Senhor e se achegar para o resto dessas nações que estão aí perto, você vai entrar elas, você vai ser envolvido, corrompido por elas, e elas vão te fazer você se perder. Sabei que o Senhor vosso Deus, Ele não vai continuar a expelir essas nações diante de vós, mas elas serão por laço, vão te açoitar as suas costas, ou seja, você vai sofrer. Não se envolva com o que é errado não, senão você vai sofrer. Não se envolva com nação aqui, está falando, eu não estou discutindo que Israel não pode se envolver com o Líbano, ou com o Iraque, com quem está perto lá. Eu estou dando um exemplo, que é que essa guerra que está aqui hoje veio daqui. Essa terra que está brigando hoje é a terra que Josué tomou posse. E ali ele já estava avisando: não se envolva. Nação é no sentido de totalidade. Não se envolva com as coisas do mundo para você não perecer. Porque ele é bem claro: Deus é muito bom para você. Josué é bem claro: Deus é muito bom para nós. Deus é muito bom para você hoje. Deus não deixou cair uma palavra boa na tua vida. Deus não deixou cair uma palavra boa da tua vida, Kathleen. Deus não deixou cair uma palavra boa na tua vida, Ana. Deus não deixou cair uma palavra boa na tua vida, Rose. Deus não deixou cair uma palavra boa na tua vida, Alisson. Mas, se você se corromper, Ele não vai segurar a tua barra. Ele não vai segurar a tua barra. Ele pode tomar tudo de bom que Ele te deu, Ele pode deixar você perder. É duro falar isso? É duro. As pessoas hoje em dia estão tendo uma religião muito, assim, de muito usar Deus é bom, amém, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Ele não vai deixar ninguém ficar com a coisa errada e perecer. Por isso que a Bíblia fala: não invejais os ímpios, porque você não sabe o que eles estão passando hoje, o que eles vão passar lá na frente. Não inveja, porque você não sabe. Hoje você vê a pessoa com a vida top, lá em cima, mas você não sabe o final dos dias dela. Hoje eu vi uma pessoa na televisão, uma pessoa secular, e está sendo muito abençoado, muito abençoado, muito abençoado. É um MC desse da vida. E aí ele demonstra que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa honesta, que ele guarda a família. O diabo hoje em dia, ele não está mais abençoando aquele que é sujo, corrupto e pervertido, não. Ele abençoa de uma forma que ele quer dizer assim: você pode ser bom, eu posso te abençoar, você não pode seguir a Deus. E essa pessoa não segue a Deus. E essa pessoa que estava sendo falada hoje, que é tão boa, tão justa, é bom para a família, porque traiu a pessoa com quem estava junto. Fofocas da internet. A pessoa traiu a companheira. Então, o diabo hoje em dia está enganando dessa forma. Ele está pegando a pessoa ruim e você vê assim: o Bin Laden está se dando bem, não. Ele está pegando aquela pessoa que é honesto, eu sou honesto com a minha família, eu não faço nada de errado. Mas se você não servir totalmente a Deus, tem sempre um pezinho lá que vai te derrubar. Você vai trair sua companheira, você vai fazer uma coisa que vai magoar, vai ofender, porque o plano do diabo é esse. Só que hoje ele está enganando com mais astúcia. E aqui a palavra de Deus é bem clara: se cair, vai perder. Deus, claro que não quer que você perca as coisas, só que Ele não pode garantir aquilo que você faz de consciência, de caso pensado, sabe, irmão? Se você está na consciência que está fazendo uma coisa errada, Deus não vai permitir o erro, porque Deus é justo, Deus é fiel. As pessoas hoje em dia, elas estão colocando assim Deus numa relação humana. Hoje em dia as pessoas estão pregando assim humanamente. Ore para você se ligar em Deus. Deus está aqui em cima, soberano, e as pessoas acham que Ele está acessível, sim. Ore para você se ligar a Deus. E não é só isso, irmão. Você tem que orar para Deus se ligar a você. Você tem que se quebrantar, você tem que se ajuizar, você tem que realmente querer abrir mão do que ele falou aqui. Não se achegue às coisas corrompidas, você tem que abrir mão. Sim, nós temos que
promover o nosso milagre. Nós temos que buscar a Deus. Você veio aqui para isso, para buscar a Deus, para promover o seu milagre. Mas as pessoas hoje estão colocando como se Deus fosse teu empregado, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que você chegasse aqui, esfregasse a lâmpada e como chegou o teu milagre. Não é isso não, você tem que tocar no coração de Deus. Você tem que fazer o que Ele quer. Você tem que se converter, porque senão Ele pode tirar. Ele não tira, você mesmo perde tudo aquilo que você conquistou. Você não está aqui para ver sua bênção sair pelas mãos, né? Você está com uma luta, você está com uma causa na justiça, você está com uma situação que você não quer ver a situação se perder. E eu já vi muita gente perder causa ganha. Eu já vi crente viver injustiça, não é? Crente que perdeu o benefício injustamente. Gente que viu o sofrimento, que viu o trabalho que estava na tua mão se esvair. Eu já vi, o trabalho estava na mão. Assim, ó, nós vamos pegar esse trabalho aqui. E o trabalho se esvaiu. Eu já vi isso. E eu não quero que os irmãos passem por isso. Eu não estou dizendo que os irmãos são merecedores de passar por isso. Eu estou dizendo que se acontecer, lute. Lute. Deus é o mesmo que lutou ontem, aqui. É o mesmo que luta por você hoje, é o mesmo que vai lutar amanhã. Mas lute, lute. Não deixa de ser apercebido não. Senão vem a boca e cai na tua cabeça. É esse o fato. É essa a questão que eu quero falar. Josué 10, olha só o que aconteceu em Josué 10, não precisa se abrir, eu vou abrir. O sol e a lua são detidos. No meio dessa luta aqui, dessa batalha para conseguir essa terra de Canaã, que é essa terra que você está vendo, essa briga aí, que eu falo e pulo um pouquinho. Essa briga aí é uma briga, como é que fala? Política, social, governamental, porque Israel já falou para a Palestina, ó, eu dou isso aqui tudo para vocês. Eles já falaram, não queremos, queremos aquilo ali. Aquilo ali, aquele Jerusalém ali foi dado por Deus. Deus não vai permitir. Então, quando Israel defende as suas fronteiras, ele está defendendo aquilo que Deus deu para eles. Eu não tenho culpa se A ou B, eu não sei o que passa na cabeça de Deus. Eu sei que se Ele deu para aquele povo ali, eu vou respeitar. E aquele outro povo não quer qualquer parte, quer aquilo ali também. Nós te damos um território muito maior. Não queremos especificamente. Então é uma guerra espiritual. É uma guerra política dentro de uma coisa espiritual, na qual nós não devemos nem discutir. Nós só devemos pedir a paz e seguir em frente, porque não vai ser fácil de resolver, irmãos, porque é bíblico, porque está na Bíblia. Quando todos se voltarem contra Israel, quando Israel não tiver mais nenhum aliado, aí vai vir o final dos tempos. E tomara que a gente já não esteja mais aí, que a gente já tenha subido, que tenha acontecido uma coisa. Porque eu não quero falar sobre escatologia não, mas é muita coisa envolvida. Nós estamos falando de uma guerra espiritual. E aqui, em Josué, no capítulo 10, fala que o sol e a lua foram detidos. Irmãos, no meio dessa guerra aqui, Josué estava lutando contra os amorreus. Os filhos de Israel estavam lutando contra os amorreus. E Josué falou, sol, para aí, porque esse dia não pode acabar antes da gente vencer, porque se o dia perecesse, eles iam perder. Eles estavam na terra do inimigo, se anoitecesse, eles iam perder. E Deus honrou aquilo ali, porque o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso está escrito no livro do Reto. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou por quase um dia inteiro. Então, em vez de 12 horas de sol, houve praticamente 24 horas. E não, a Bíblia diz, não houve outro dia semelhante a esse. E tornou Josué a todo Israel com ele e deram o arraial de Gilgal. Gilgal é essa terra aí da Palestina no meio dos montes. Essa luta, essa guerra, Deus parou o sol, Deus segurou a lua para o povo de Israel ter vitória. Não foi numa hora que Josué estava orando no meio dos doentes no hospital, não, sabe? Não foi numa época que estava todo mundo doente no povo de Israel e Josué estava orando, não. Foi no meio da luta. Então, no meio da luta, abra seus olhinhos, fique bem atento, bem ligado, que Deus para até o sol. Amém? Amém. Não posso dizer porque aqui na Bíblia fala, semelhante a esse dia nunca houve mais. Mas é simbólico para você. Deus para as lutas para você vencer. Deus dá uma parada no tempo para você ter tempo de reagir, você ter tempo de se recuperar, você ter tempo de se levantar para a luta, porque a luta é difícil, irmão. Como eu estou falando aqui,
Josué não estava orando para o meio de um monte de gente doente, não. Josué estava orando por uma luta, por uma guerra campal que está rolando até hoje. Será que sua vida é uma guerra campal diária? Será que nossa vida tem sido isso? Só luta, só guerra, só batalha, e você quer vitória? Será? O que Deus falou para Josué, para esse povo, foi para esse povo se guardar. E depois, no versículo 20, no capítulo 24, ele fala de novo: deixem os ídolos estranhos, deixem as coisas erradas, senão isso vai fazer mal para vocês, isso vai consumir vocês. Depois de todo o bem que eu fiz vocês querem voltar para as coisas erradas? Então o povo disse: não, nós vamos servir ao Senhor. Você quer servir ao Senhor? Olha o conserto que Ele tem contigo. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é um detalhezinho, às vezes é uma coisa que passa desapercebida, mas Ele vai tocar no seu coração hoje, se você assim permitir, para que Ele fale: o errado é isso, não pode fazer aquilo. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito pessoal para os irmãos. Eu já cheguei na igreja dias assim, tão chateada, tão abalada, e eu tinha que chegar na igreja, e eu tinha que limpar a igreja lá na Pacoval, e Deus falou para o Jorge: ó, não quero nem que ela varra. Deus falou para o Jorge que eu não servia nem para varrer a igreja. É mentira? Naquele momento eu não estava servindo. Sabe o que é isso? Raiz de amargura no teu coração. Você vem para a igreja chateado com problema, com coisas, com situações, você chega: ainda vou ter que varrer a igreja. Eu até varria, porque se mandar eu lambo esse chão aqui para a língua. Mas se você não fizer de boa vontade, Deus não quer. Deus falou: hoje não serve para o serviço. E o Jorge pegou e foi passar o pano no chão. Então, vê se você serve para alguma coisa. Não seja como eu, não. Tem dia que eu estou tão chateado, tão aborrecido, que eu não sirvo para nada. Por um Deus que salvou minha vida, que salvou a vida do meu filho. O meu filho hoje estava falando comigo: mãe, eu estou pulando. Eu dei um pulo. O primeiro pulo que eu dei, não vou mentir, me doeu, que doeu até aqui no lugar da cirurgia, porque ele pulou muito duro e bateu forte e bateu na coluna, e é uma coisa que ainda está melhorando, é um processo, bateu até no lugar da cirurgia por causa de um pulo. E eu fiquei me lembrando: mas espera aí, quando a gente saiu daquele hospital, a gente saiu andando, porque Deus falou que ia sair como entrou, mas a gente saiu cansado, e toda consulta que a gente tinha que voltar, tinha que ter uma cadeira de roda para ele andar, porque o hospital é muito grande. Quando chega lá a gente tem que ir aqui, o outro consultório é lá no metrô, e tinha que andar aquilo tudo, e tinha que andar de cadeira de roda. Eu falei: então ele estava numa cadeira de roda, mas ele está se recuperando. Aleluia! Está se recuperando, irmão. Está se recuperando. E às vezes não é gostoso a recuperação, não. A recuperação é fisioterapia, é esforço, é sacrifício, é exercício, é dieta. Muitas vezes foi dieta, foi luta, não pode nem comer. Não podia comer, irmãos. Às vezes é luta. Você passou pela grande batalha, mas ainda tem uma lutinha pela frente, você tem que continuar. E a luta não é fácil, até para você afirmar para os outros. Ele passou por uma luta. Quando ele saiu do hospital, o médico falou assim: só pode comer pastoso. Pastoso que ele come, que eu saiba, é purê e leite. As únicas coisas que esse menino come é pastoso. Porque outras coisas ele não come. Ele não come sopa, ele não come nada. E aí o que Deus fez? Ele falou: eu vou continuar comendo, eu vou continuar comendo. E ele está comendo tanta coisa sólida que a médica falou assim: peraí, vamos fazer um exame para ver se isso está descendo certo. Irmão, a médica teve que fazer um exame para constatar que ele pode comer comida sólida. E ele passou no exame. Um exame difícil, um exame complicado, mostrou ele lá a comida descendo, porque ela tinha que ver. Ela falou assim: eu tenho que comprovar, não sei por que motivo, que ele está comendo certo, porque era para ele estar comendo pastoso. Porque tem gente que faz tratamento lá, irmão, que não come a comida, que chupa a comida, chupa o bife, porque não pode engolir. E era mais ou menos o caso do João, mas ele engole, e ela não pode deixar ele engolir sem comprovar, para que amanhã ou depois ele não tenha problema e eu processe a médica. A médica falou: nós temos muito medo de processo, então nós temos que fazer esse exame para constatar que realmente ele pode comer, para no futuro você não me processar, como se eu fosse processar uma pessoa que fez bem ao meu filho. Nunca, jamais. Mas que existe isso, existe. Então, irmãos, a luta é verídica, a luta é real, e hoje em dia nós estamos na mesma situação de lá de trás. Isso aqui, Josué, quando entrou na terra, falou: ó, se separa.
Ó, não faz isso não, senão vai dar ruim, você está cercado de inimigo. Pois está dando problema hoje, 2023. A Bíblia é real, irmãos, a Bíblia é atual. A Bíblia é uma coisa que nós não temos como contestar. Se tem alguém que não crê em Deus, saiba que o que está sendo falado na Bíblia está acontecendo hoje. E está acontecendo não só lá no mundo geográfico, como está acontecendo aqui no teu mundo espiritual. Porque o espiritual é que age. Por isso que eu estou falando, em vez da gente subir e eu ficar tratando aqui o teu emocional para você tocar em Deus, você tem que tratar do seu espiritual para Deus querer olhar para você. Para Deus se sentir tocado e dizer, não, eu vou te ajudar. Porque nós não somos esse povo abençoado não, irmãos. Nós somos adotados, nós viemos por adoção. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e entramos para esse time aí por adoção. Como eu falei, foi dali que veio o nosso Salvador. Foi dali que veio aquele em quem nós cremos. Nós não podemos negar nossa fé. Então, quando você estiver lutando, quando você estiver na peleja, quando você estiver na luta, não deixa ninguém se meter na tua luta, não. Não deixa ninguém falar para você que você está sofrendo por causa disso e aquilo, porque não conhece a tua intimidade com Deus, porque não conhece quem é você na frente de Deus. Amém? Não deixa ninguém te diminuir, não deixa ninguém vir falar. Hoje tem muita gente se metendo aí, entendeu? Gente que não sabe, gente que é usada pelo Satanás mesmo, numa guerra real, numa guerra atual, numa guerra física, em que você vê que os caras são terroristas, que os caras degolam criança, que matam inocentes, que estupram mulher, e ainda tem gente que é a favor deles, você não pode nem discutir. Não chama nem os caras de terroristas, chama de extremista, chama de defensores, chama dos resistentes. Isso não é nem resistência e nem tem nada a ver com aquele povo também que está brigando lá para aquela terra, não. Isso aí é o Satanás usando quem dá brecha para ele para dizimar a humanidade, porque Satanás veio para isso, para matar, roubar e destruir. Ele está fazendo o papel dele. E nós aqui na nossa vidinha, nós aqui no nosso Rio de Janeiro, que sofre a mesma guerra, a mesma luta, que nós nem se compara, que tem a sua guerra, a sua luta, que nós também lutamos, oramos pela paz do Rio de Janeiro, nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para orar quando você for chamado para orar. Quando Deus te tocar de orar por alguém, não deixa para depois não. Ora dentro do ônibus, dentro do carro, fazendo comida, porque pode ser ali naquele momento. E não deixa ninguém se meter na tua luta, porque ninguém vai te defender na luta não, vai te criticar. Vai falar, está passando essa luta por quê? Tu não é crente? Mas por que tu ficou doente? Tu não é crente? Irmãos, é um patamar acima, está acima, não dá para entender por que tem gente como a Rose que vem aqui no sacrifício todo dia, como a Kelly, como a irmã Ana que vem no sacrifício sim, que está buscando alguma coisa, e tem gente que pode vir e não vem, tem gente que não quer, tem gente que tem facilidade, não tá, e aí você vai orar, aparentemente não está passando luta nenhuma, amém? Não é esse o cenário? Não é esse o cenário? Não parece que o crente está sofrendo horrores? O Adson também tem lá a luta no trabalho de ter um ganho, uma conquista, de repente a conquista some. Não parece que o ímpio está dando melhor? Não deixa ninguém se meter na tua luta também não. Quem defende você, a tua luta, é Deus. Quem lutou ontem, continua lutando e vai lutar sempre, é Deus. Desde que você esteja na posição dele, que ele quer, jogue todos os ídolos fora. Não se corrompa. Não aceite outro Senhor como Salvador. E pior, mesmo que você não aceite nada, não deixe o coração se amargurar. Eu quero que hoje você pense na sua luta. É muito difícil falar, faz parte do processo. Ah, só eu que estou passando o processo? Só eu que preciso me consertar? Só eu que não sirvo nem para varrer o chão de uma igreja? Porque eu chego chateada, porque eu passei um dia ruim, porque eu tive problema, porque eu tive sem dinheiro, porque eu tive filho doente, e eu fiquei realmente chateada com algumas coisas. Essa época não foi do filho não, essa época foi do câncer, foi outra coisa. E eu cheguei amargurada e eu não servi nem para limpar o chão da igreja. Será que eu estou agradando a Deus? Nós não vamos aqui. Eu fico triste quando você não me conta as coisas. Deus quer que você conte as coisas para Ele. Deus quer que você abra a boca e fale com Ele. Não precisa ser uma oração de soberba, uma oração de palavra, mas uma oração de coração sincero. Por isso que Ele quer que você limpe a sua alma. Por isso que Ele quer que você guarde seu coração. Porque todas as coisas provêm do coração, irmãos. Todas as coisas...
Às vezes eu não estou pecando contra ninguém, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou mentindo, mas o meu coração está corrompido. Então não deixe o seu coração se corromper. E o coração geralmente se corrompe com coisas que outras pessoas fazem contra a gente, com coisas que outras pessoas falam contra a gente, com coisas que acontecem. São as bombinhas que caem na cabeça. Então se preserve disso, esteja sempre pronto para lutar, porque o ataque pode vir a qualquer momento, você tem que estar preparado. As trincheiras são de guerra, irmão. Imagine, eu vi um mapa de Israel, eu fiquei pensando, a gente está na mesma situação. Um lugarzinho pequenininho, todas as fronteiras são ataque, entendeu? É trabalho, é família, é rua, tudo que está na tua fronteira é inimigo, não tem como a gente negar. Quem não está dentro da casa do Senhor, quem não está servindo a Deus, quem não está fazendo o papel, pode ser, não é inimigo, mas pode ser usado pelo inimigo para te atacar. Até uma criança pode perturbar um culto, perturbar um louvor, perturbar uma adoração, entendeu? Porque são usados pelo inimigo. Então não deixa isso te atingir, não deixa essas bombas cair na tua cabeça. E acima de tudo, guarda o teu coração. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos se forem de pé, que o pastor vai orar.